Deu. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, mamita. Boa noite, Letícia, nossa Nutri, Idel Jundiaí, Idel Morumbi. Ô, Cris Brandão, mãos de fada para fazer bolos maravilhosos. Joelma, nossa anja Morumbi. Leilinha, que está com saudades, aparece para me dar um beijo, pelo menos um beijo por aqui. Renilde, vamos lá, gente, mandando aviãozinho, que hoje o tema é movimento. E vai ter movimento na oficina, vai ter sim. Você quer saúde? Quem quer saúde aí? Então vamos lá? Papito, você tá aí, Papito? Pra você, saúde. Vamos lá. Vamos ver se vocês conhecem. Essa é do meu tempo, do tempo da Cris também. Dá pra ouvir? Quem conhece essa música? Mais saúde. É isso aí, gente. Rita Lee, saúde. Você vai cuidar mais de você? Doutora Ana Paula, nossa plástica maravilhosa que cuida tão bem de todo mundo. Lia Barreto, minha amiga da Bahia. Bia Vaz, minha filhona. Academia Integrativa. Quem quer saúde, gente? Então vamos batendo palma. Porque hoje nós vamos falar de um dos pilares da saúde. Movimento. Obrigado, sogra blogueira. Muita saúde pro papai. Essa oficina é uma homenagem também pro meu papito, que é um exemplo de longevidade, né, gente? Quem conhece sabe. Vamos lá. Vamos chamar. A Academia Integrativa. A Gabriela. Vamos mandando aviãozinho, gente. Eu não vi ninguém. A Glaucia, da Idel Jundiaí. Ela aí, batendo palma para nossa convidada de hoje. Vamos lá, gente. Hoje o papo é sério. Hoje o papo, a Rita Lee já cantava, na minha época, em que eu sou velhinha, já cantava que ela queria mais saúde. E você? Você que está em casa, quer saúde? Então vamos conversar sobre isso. Boa noite, querida Gabriela. Gabriela, tive a oportunidade de conhecer através da doutora Ana Paula, né, que está aqui também na oficina, que faz aí com você, né, na Academia Integrativa. Então, quando ela me colocou esse nome, já Academia Integrativa, já me encantou. Porque eu vejo hoje em dia, Gabriela, as coisas tão sedimentadas e tão divididas, que eu vejo que está difícil um olhar integral, né? E nós somos seres integrais, mente e corpo. Então, nós precisamos olhar o todo. E dentre olhar o todo é que vem a saúde, o conceito de saúde, o conceito de longevidade, o que podemos fazer em relação ao movimento. E é isso que nós vamos abordar hoje com a querida Gabriela. Gabriela, faça suas apresentações iniciais. Muito obrigado por participar da oficina Idel Saúde. Eu que agradeço, Regina. Agradeço você pelo convite, agradeço a Ana Paula pela indicação.
E agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto que eu gosto muito e defendo muito, que é o movimento, né? O tema da live hoje é longevidade e ter saúde em qualquer idade, né? Eu desejo melhoras aí, restabelecimento para o seu pai, né? Eu vi aí que essa semana foi uma semana puxada para você. Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Só para conferir se está tudo ok? Para mim tá travando um pouquinho, Gabriela. Tá todo mundo ouvindo bem a Gabriela ou só eu que sou surda? Gente, realmente essa semana foi uma semana complicada para a gente, porque a partir de quinta-feira, né, meu pai teve um episódio, foi um pico hipertensivo, parecia só um pico hipertensivo, e que depois foi diagnosticado um AVC, e nós estamos há uma semana fazendo exames, mas ele é um exemplo, porque ele fala assim para mim, nossa filha, eu como bem, eu faço exercício, como que aconteceu isso comigo? Eu falo, pai, você teve um AVC e não teve nenhuma sequela. Olha isso. Normalmente as pessoas têm, né, ou na fala, ou na locomoção, né, ou uma sequela pior ainda. Mas ele não teve nenhuma sequela. Então eu falei, pai, quer mais do que isso? Essa é a resposta para o que você está me perguntando. Né? Porque na vida, lógico, nós vamos ter vários problemas na vida. E esses problemas, eles podem ser minimizados por hábitos saudáveis ou exacerbados, ou problemas precoces que às vezes não era nem para a gente ter. Porque a gente sabe que 85% do que acontecer na nossa vida em relação à saúde se deve aos nossos hábitos e às nossas responsabilidades com a nossa saúde. Somente 15% é da genética. Então, gente, vamos tomar a rédea da nossa vida e tentar fazer a nossa parte. E, de fato, Gabriela, foi uma semana puxada e eu até pensei se eu teria condições de fazer essa oficina, porque eu gosto de me preparar. Eu acho que as pessoas que estão com a gente aqui, elas merecem o melhor de nós. Mas aí eu refleti, eu olhei o tema da oficina, longevidade. Eu falei, nossa, e meu pai gosta tanto de assistir as oficinas, ele está lá no Um beijo hospital para ele. assistindo, né? Então, essa homenagem é para você, Papito. E nós vamos fazer uma oficina linda para todos vocês que estão assistindo, para que vocês possam absorver. E lógico, acho que todo mundo que está aqui vai falar, puxa, mas vão chover no molhado. Todo mundo sabe que atividade física é bom para a saúde, mas eu não gosto de fazer, eu tenho preguiça, né? Às vezes a pessoa fala, não é preguiça, falta de tempo, né? Aquela desculpa universal. Eu sou uma pessoa muito ocupada, doutora. Ai, Gabriela, você deve ouvir isso. Eu sou tão ocupada, eu não tenho tempo para mim. Então, gente, eu vou deixar aqui um recadinho básico que eu vejo todo dia. Se você é muito ocupado e você não tem tempo para você, eu tenho que te deixar uma situação que é a seguinte: nós temos na vida opções. Nós andamos no caminho da saúde ou no caminho da doença. Muitas vezes sem perceber. Lógico, todos nós queremos ser saudáveis. Então, muitas vezes, a pessoa opta pelo sedentarismo, mas ela acha assim, não, eu vou tomar um remédio. Se eu ficar doente, eu vou tomar um remédio, porque a medicina está tão avançada, há de ter um remédio que faça tudo aquilo que eu não fiz ao longo da vida. Você acha que tem um remédio que substitui a atividade física? Gabriela, já vamos nesse ponto. Não. A atividade física ela é muito mais do que um remédio, ela é um curédio. Ela não é para remediar, ela ajuda a curar muitas coisas e prevenir muitas outras. A gente costuma dizer que a genética ela é o revólver, mas o que atira, né, o que puxa o gatilho é os hábitos de vida, é a epigenética, é o que a gente faz no decorrer da nossa primeira e última respiração. Eu acho que o seu pai é um exemplo disso, é um exemplo do tema saúde que a gente vai abordar.
Porque saúde não é ausência de doença apenas. É o equilíbrio, o bem-estar, tanto físico, quanto bem-estar emocional, como o bem-estar social, né? Então, como chama mesmo seu pai? Rubens Vaz, Eu vulgo quero Pituco. Então, eu quero mandar um beijo para o seu Pituco e dizer para ele que o que eu vou falar, eu tenho certeza que ele já faz e que é em homenagem a ele, tá bom? Então, partindo desse princípio sobre saúde, né, de ser uma integração, surgiu a medicina, as práticas integrativas e complementares, com esse olhar do ser humano como um todo, né? E eu venho estudando isso desde 2009, eu sou formada pela Unifesp em práticas integrativas e complementares. Sou fisioterapeuta, a minha primeira formação foi fisioterapia, e quando eu me formei em fisioterapia, existia uma coisa na área da saúde em si, que para você ser bom numa coisa, você tinha que fazer só aquela coisa para o resto da vida. E eu sempre quis fazer muita coisa, então eu me sentia insegura e achava que eu não era tão boa profissional, porque eu fiz muitas coisas dentro da área da fisioterapia. Eu fiz outra faculdade, fiz cuidados integrativos, e eu comecei a perceber que tudo se conversava, que as áreas se conversavam. E aí que eu comecei a ter noção que essa bagagem minha e a bagagem de cuidados integrativos poderia ajudar muitas pessoas. Dentro desses estudos, eu sempre gostei muito de estudar sobre o movimento. E de um tempo para cá, a gente começou a perceber que não existe um movimento segmentado das partes do corpo, e sim o movimento do corpo como um todo. E que esse movimento do corpo como um todo, ele traz benefícios físicos e também benefícios no sentido de autoconhecimento, de você conhecer o seu corpo, de você conseguir sentir melhor. E aí surgiu a proposta da Academia Integrativa, só introduzindo aí, pessoal, do que a gente vai estar falando, tá? Ficou claro para vocês? Ficou claro, Regina? Ficou assim, gente. Quando a gente fala integral, né, medicina integrativa, muitas pessoas elas confundem esse conceito, elas acham que é uma coisa alternativa. Então, por exemplo, eu tenho um câncer e eu vou fazer a quimioterapia ou vou fazer alternativo? Não tem nada a ver, gente. Quando a gente fala integral, nós não estamos falando nem complementar, nem alternativo. O alternativo é você faz ou a químio ou a prática. Não. Nós estamos falando de algo que é enxergar o ser humano. O ser humano ele tem uma mente e um corpo. E ele é um ser individual. Então, nós temos que tratar aquela pessoa de uma forma individualizada também. Porque ela tem, na vida dela, vários fatores que influenciam na qualidade de vida. Entre eles, as crenças pessoais, né? Entre eles, o ambiente físico que ela mora, a profissão dela, a rotina dela. Então, acredito, né, que, nesse caso, Gabriela, vocês fazem essa avaliação até para chegar no que é mais adequado diante daquele ser humano, qual é a atividade ou o movimento indicado para ele, é isso? Então, falando sobre práticas integrativas, hoje a gente não usa mais o nome alternativo exatamente por conta disso. A prática integrativa e complementar já é uma política nacional de saúde, tá? E dentro dessa política nacional já existem 42 técnicas que são englobadas e que podem ser desenvolvidas pelo SUS. O que as práticas integrativas elas consideram? Elas consideram que saúde é o equilíbrio entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Se essas três ações, o que você pensa, o que você sente, você faz, estão em harmonia, você tem saúde, independente da sua condição. Então, sim, a gente faz essa avaliação, cada profissional de uma forma, porque cada um tem uma forma de fazer isso aqui dentro da Academia Integrativa.
A minha forma é biopsicossocial. Então, dentro da parte biológica, eu vou investigar, por exemplo, uma queixa, se ela tem uma origem física ergonômica externa, física postural ou de falta de mobilidade ou hipermobilidade corporal, tá? Física, se ela tem uma origem visceral, porque as vísceras têm movimento também, e às vezes uma aderência, uma cicatriz, ela pode causar também uma diminuição de mobilidade, uma sobrecarga, às vezes em outro lugar. Dentro da avaliação, a gente consegue ver se aquela queixa ela tem mais uma origem emocional. Por quê? Porque o centro do controle da dor, por exemplo, no cérebro, é o mesmo do controle, da onde o controle das emoções, que é na região do hipotálamo. Então, a gente tem um controle da dor no cérebro, na medula e periférico. Às vezes, aquela queixa persistente, ela não está relacionada a uma questão física, externa ou interna. Ela pode estar relacionada com um desequilíbrio emocional, tá? Isso quer dizer que é uma dor... as pessoas acham isso, né? A dor dela é psicossomática. Como se a dor não existisse. Ela existe e ela é muito importante. E a gente tem que olhar para isso também, tá? E também a relação social, o que a gente tem observado muito aqui na Academia Integrativa, porque a gente tem um enfoque muito maior em terapêutico, em bem-estar do que em fitness, sabe? E o que a gente tem observado é que as queixas de dor, por exemplo, elas aumentaram muito nessa quarentena, por falta de movimento, por falta de toque, porque aquele toque de poder abraçar, de poder beijar, e por conta da questão social do isolamento, entendeu? Então, as queixas, elas estão mais persistentes. Sabe, e tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Vocês são mais focados em bem-estar do que em fitness. E eu penso que, de verdade, a estética, ela sempre está atrelada à saúde. Então, eu penso exatamente igual, Gabriela, porque às vezes as pessoas vão me procurar por uma questão de pele, e porque elas querem ficar bonitas. Mas quando eu começo a conversar com aquela pessoa, eu vejo que ela está tão perturbada física e emocionalmente que é impossível qualquer tratamento estético ter um sucesso alto com aquele estado emocional, com aquela falta de vitaminas, com aquele estado que a pessoa se encontra. Então, muitas vezes, eu prefiro primeiro tratar, né? Primeiro checar como ela está, primeiro ver essa condição do estresse, para depois fazer um procedimento estético, né? E muitas vezes a pessoa ela não entende, ela fala, não, doutora, eu só quero um botox. Né? E aí você vai ver, ela não quer um botox, ela quer se sentir bem, que é uma coisa totalmente diferente, né? Só que as pessoas hoje em dia, elas estão tão robotizadas e elas vão tanto na moda, a moda é botox, a moda é bocão, a moda é peitão. Então ela não consegue parar e focar nela, né? Ela não consegue ter esse foco. Então, realmente, o movimento, né? Não vou nem chamar de atividade física, eu vou chamar de movimento. Ele faz parte, de fato, do autoconhecimento. E eu estou lendo um livro, Gabriela, muito interessante, que é de um médico americano, e ele era, né, que ele faleceu, um neurocientista, e ele descobriu por acaso, embora casos não existem, que ele estava com câncer no cérebro e que ele tinha 6 meses de vida diante da medicina convencional. Só que aí ele foi pesquisar o que ele poderia fazer para melhorar essa perspectiva de 6 meses de vida, né? E os colegas médicos, ele tinha um oncologista, né? Ele perguntou para o oncologista, eu posso melhorar minha alimentação? O que eu devo comer para melhorar meu estado ou deixar de comer? Aí o neurologista deu aquela resposta clássica, o oncologista, né? A resposta clássica. Ai, colega, come o que você quiser. Como que falando, você tem só 6 meses, você está pensando no quê? Come o que você quiser. E ele achou aquela resposta
não era aquilo que ele queria. Ele começou a pesquisar alimentação, atividade física. E os 6 meses viraram 17 anos. Então, gente, eu acho que isso é algo para a gente pensar, né? Então, às vezes, a medicina convencional traz situações que nos levam a refletir: será que nós sabemos tudo? Será que nós somos os donos da verdade? Ou será que a saúde ela é pautada em vários outros aspectos que muitas vezes na nossa formação médica a gente desconhece, né, Gabriela? Depois eu quero te dar um exemplo de um professor meu chamado Meir Schneider. Daqui a pouco eu vou falar dele, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da estética, porque eu acho que é super importante ter essa oportunidade de falar, porque às vezes os meus alunos acham, meus pacientes acham não acho isso importante. Porque existe uma crença que isso não é importante. É super importante, tanto que eu sou, inclusive, paciente da Ana Paula, tá? Mas o que eu queria dizer, nesse caso específico que você falando, voltando, e usar como gancho, é que, tipo assim, tem muitas coisas à nossa volta que desequilibram esta harmonia do equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Uma delas é a pressão da sociedade, tá? São os estereótipos. Então, quando eu busco um tratamento estético baseado no outro, eu não estou em equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então, o autoconhecimento é muito importante para que eu vá buscar os tratamentos estéticos, sejam eles relacionados a movimento, a parte fitness, ok? Ou sejam eles em outros procedimentos, dentro daquilo que o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço faz sentido. Então, é ser a minha melhor versão. Não eu quero ser como o outro. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que é isso que você encontra as pessoas, eu acho que é esse trabalho lindo que você faz, de olha, não é só um botox. Por que você quer fazer esse botox? Por que isso é importante para você? Baseado em quê? Porque eu acredito, conversando com você, que falou assim, eu quero ficar como ela. Vocês devem vivenciar isso, né? E é bacana porque às vezes o paciente ele não tem esse alcance, né, Gabriela? Ele chega para você Não. com aquele diagnóstico. Eu tenho tal coisa e quero tal tratamento. Mas a minha abordagem, desde sempre, desde que eu me formei, foi olhar a pessoa e investigar. Peraí, né? O que você come, o que você faz. E é muito bacana porque a gente colhe frutos maravilhosos, né? Porque a pessoa que ela entende a necessidade de se cuidar, ela acaba sendo um agente da saúde, porque ela retorna melhor e ela fala: nossa, doutora, eu não podia imaginar que beber 2 litros de água ia melhorar tanto a minha pele. Eu achava que era balela sua, eu achava que eu tinha que comprar um creme de R$ 1.000. E você me fala beber água. Eu saí daqui até batendo o pé contrariada. Mas eu estou voltando para te dizer que eu melhorei. Aí eu falo, então você tem que passar esse princípio na sua família, para os seus entes queridos. E assim a gente vai criando uma comunidade de afins. Mas aí, querida, eu queria também deixar um dado para vocês pensarem. Olha, gente, ainda dá tempo de vocês mandarem aviãozinho, porque vai ter atividade física aqui, tá? Então, vocês, 19 pessoas que estão aqui, vamos dobrar esse número, vamos mandar aviãozinho para os amigos aí. E é o seguinte, gente, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 31 anos desde 1940. 31 anos, ou seja, hoje em dia a expectativa de vida do brasileiro em torno de 80 anos. Como a gente quer chegar lá? Como a gente pretende chegar lá? A gente pretende chegar lá rígido, corpo e mente, ou a gente pretende chegar lá e ser um mala sem alça para a família? O que você quer, né? Só que você tem que escolher o quanto antes. Sempre é tempo de mudar. Tá bom, gente? Às vezes a pessoa está aqui com 70 anos assistindo a gente e fala: nossa, não vai dar tempo. Sempre dá tempo de melhorar.
Mas os bons hábitos, gente, quanto mais cedo, melhor. Então, eu queria que vocês... Para mim, os pilares da saúde é nutrição, equilíbrio hormonal e vitamínico, controle de estresse e atividade física. O ser humano definitivamente não foi feito para ser sedentário. Por isso que nós temos 2 braços e 2 pernas. Tá certo? E aí, gente, vamos falar então de movimento, Gabi? Bom, eu quero fazer ainda uma introdução sobre o nosso tema, da diferença que parece semelhante entre longevidade e envelhecimento. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá dando umas travadas, Gabi, tá dando bastante travada, mas eu ouço bem. Eu vou tentar tirar meu fone, que ele tá caindo da minha orelha, pode ser isso. Espera aí, só um minutinho, quero saber se vocês me ouvem bem. Tá bom, queridas. Melhorou? 1 minuto para desfonar. Não, ouvindo bem, tá dando umas pequenas travadinhas. E nós vamos fazer ginástica. Melhorou? Melhorou. Eu moro num lugar em Jundiaí que é muito próximo da serra, é bem meio do mato. Por isso que às vezes a internet não é tão boa, tá? Bom, muito obrigada, viu? Por avisar que tá ouvindo bem. Bom, a diferença entre longevidade e envelhecimento é que longevidade tem a ver com mais anos de vida. E envelhecimento é como se a gente estivesse perdendo vida, tá? Então, ter mais longevidade é estar cheio de vida, é viver mais. É diferente do processo de envelhecer. Ou seja, eu melhoro a minha vida, eu vivo mais tempo. E não eu envelheço, eu perco vida, tá? E qual que é a função do movimento nesse sentido? Eu tenho uma pergunta para fazer que é uma teoria minha, uma reflexão minha, tá? Que é assim, o que envelhece primeiro? É o corpo ou o nosso gesto? Eu posso responder, para a gente não perder tempo, que eu acredito que é o nosso gesto. Se você olhar uma criança, o vigor com que ela sobe nas coisas, com que ela pula, com que ela se desafia a novos movimentos, a gente, com o tempo, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo a capacidade de se desafiar a aprender uma coisa nova, um movimento novo. E o nosso corpo, ele é, na verdade, moldado de acordo com a nossa função. Então, se a gente para de fazer um determinado movimento, por exemplo, virar uma cambalhota, ficar de ponta cabeça, agachar, ficar de cócoras, os nossos músculos não precisam mais fazer aquela função. E mais do que isso, a gente tem um tecido que recobre todo o nosso corpo, chamado fáscia, que é um tecido conjuntivo extremamente rico em colágeno, que ele forma uma teia de colágeno de acordo com o nosso movimento. Então, se a gente faz sempre o mesmo movimento, a gente vai ter apenas aquele trilho. Agora, se a gente faz movimento em várias direções e com o corpo todo, a gente vai ter vários trilhos, como uma estação de metrô. Quanto mais a gente se movimenta nas direções, mais trilhos a gente tem. E esses trilhos têm a grande função de transmitir força. Os músculos, eles são geradores de força, mas para a gente ter o movimento, essa força tem que ser transmitida. E ela é transmitida através da nossa rede de colágeno, que só é produzida se a gente tem movimento. Aí eu costumo dizer, se você comer um bife, esse bife, ele vai virar músculo? Não, você precisa ter o estímulo para ele virar músculo. A mesma coisa se eu ingerir colágeno. Se eu ingerir colágeno e eu não tiver o estímulo, eu não vou gerar músculo. É como se fosse assim, a proteína ou o colágeno, ele é o cimento. Mas para esse cimento ser empregado no lugar certo, ele precisa do movimento, que é o pedreiro. Entende? Então, a gente precisa do nutriente, porque senão a gente não consegue construir a casa. E a gente precisa do pedreiro para saber onde que esse cimento vai. Por isso, a importância de se movimentar como um todo. E por isso, a importância de
é colocar movimento no dia a dia. E colocar movimento no dia a dia não necessariamente é ir até a academia. É só você se manter mais ativo. E existe uma classificação em atividade física em 4 fatores, em 4 estágios. A gente tem a atividade física de lazer, que pode ser sim ir à academia, mas pode ser andar de bicicleta, pode ser brincar com seu filho, pode ser jogar um vôlei, pode ser fazer tudo isso, tá? Tem a atividade física de deslocamento, que é você ir fazer suas atividades se deslocando, a pé, de bicicleta, enfim. Tem atividade física ocupacional, tem profissões que têm mais atividade física do que outras, e tem atividade física doméstica, que é aquela que a gente faz, eu não gosto, que é arrumar a casa. Tá certo, querida. E assim, para quem nunca fez nada, por onde começa? Só levantar do sofá agora e sentir o próprio corpo. O nosso corpo pede movimento. É por isso que eu digo, quando você está conectado ao seu corpo, você está sentindo ele, o corpo pede movimento. Por exemplo, um dos melhores exercícios que tem para produção de colágeno e para melhorar a nossa interocepção, que é a sensação interna do corpo, é se espreguiçar. Então agora, se você quiser... Vamos se espreguiçar, gente! Espreguiçar e sentir o corpo, a gente chama isso de pandiculação no movimento. A gente sempre vai tentar começar uma aula sentindo o corpo se espreguiçando, que é ganhando espaços dentro da articulação, que é estimulando essa rede facial para vários lados, para que ela transmita essa força que os músculos fazem na contração. Um exemplo. É engraçado, Gabriela, como as pessoas acho que perderam esse hábito, né? Que antes parecia uma coisa tão banal espreguiçar, mas as pessoas estão tão travadas que é capaz de elas espreguiçarem assim, né? Vamos espreguiçar todo mundo, gente? Que tal? 1, 2, espreguiça! E se espreguiçando, sentir vontade de bocejar, boceja, é excelente. É o corpo pedindo mais oxigênio. É que a gente precisa ventilar melhor. Por isso que quando uma pessoa se espreguiça, às vezes ela sente vontade de bocejar. Ela está precisando oxigenar melhor. A gente tem que lembrar que respirar é um movimento muito importante. Que além de nutrir as nossas células com oxigênio, o movimento do diafragma, ele faz uma massagem importantíssima nas nossas vísceras, que ajuda no funcionamento do intestino, que ajuda no funcionamento do rim. É uma massagem mesmo. Se vocês quiserem... Meu marido tá bocejando aqui, ele espreguiçou, tá bocejando. Eu acho que eu vou dar um tapa para ver se ele acorda, Gabi. Ele vou já jogar essa água na cabeça dele. Tá com sono na nossa oficina, caramba. Amor, não pode ficar bocejando. Esse já é um despertar. Às vezes a gente não tá, a gente boceja achando que está cansado, mas na verdade a gente só está despertando. A gente só está oxigenando mais. Nem sempre é porque a gente boceja porque está cansado. É um ato fisiológico de acordar. É demais, gente. Eu sou super apaixonada pelo ato de espreguiçar. Você faz isso sempre? Toda hora. Toda hora. Mas você faz o quê? Quando você tá meio tensa? Como assim toda hora? No carro você espreguiça? Toda hora. O nosso corpo ele precisa de movimento. E a gente às vezes tem que sentir. Toda vez que a gente fica muito tempo numa posição, o corpo precisa transmitir força e tensão. Então, assim, por que a gente se espreguiça ao acordar? Porque normalmente a gente ficou muito tempo na mesma posição. Se a gente fica muito tempo sentado, a gente tem que se espreguiçar. Sempre que a gente fica muito tempo na mesma posição, a gente tem que se espreguiçar. Porque ele ajuda no equilíbrio interno, porque ele ajuda a transmitir força e tensão e porque ele ajuda na nossa percepção corporal. Então, primeira dica de movimento que eu dou para todos. Tem contraindicação? Não, gente, não tem. É movimento, tá? É se espreguiçar. Segunda dica de movimento. Prestar atenção na sua respiração, porque a respiração já é um movimento importante.
tanto para você acalmar a sua mente. Gente, não tem como, eu faço meditação, não tem como você parar de pensar. Isso não existe. O cérebro, ele é um órgão que ele foi programado para pensar. Então, a gente tem que direcionar os nossos pensamentos. E uma âncora é a respiração. Por quê? Porque a respiração ela tem uma conexão muito forte com as nossas emoções. Tanto que quando a gente está bem, a gente fala assim, nossa, hoje eu estou inspirado, né? Eu estou cheio de... Por quê? Porque a respiração é um ato que ela é automático. Por exemplo, estou conversando com vocês e eu não estou pensando em respirar. E, ao mesmo tempo, ela é um ato que a gente controla. Se eu quiser, eu posso respirar mais rápido, eu posso respirar mais devagar. Diferente, por exemplo, das batidas do coração. A gente não controla. Ele vai bater de acordo com a velocidade que o corpo precisa. Mas a respiração a gente consegue controlar. Então, é aí que eu consigo, através da respiração, controlar as minhas emoções. E meditar, no caso. Tá? E é isso a base, né, da meditação, da yoga, né, do tai chi. Então, que são práticas integrativas maravilhosas e que ajudam demais no estado físico, mental, emocional. Inclusive, gente, eu queria que a Gabriela explicasse um pouquinho. Tem respirações que a gente faz no yoga, que são, por exemplo, quando você está muito jururu, você faz uma respiração mais rapidinha para dar uma acordada. E quando você está muito elétrico, você faz aquela inspira, segura e expira bem lentamente, que é para ativar seu parasimpático, para acalmar. Então, as práticas respiratórias, gente, elas são maravilhosas, né, Gabriela? Tanto o toque como a respiração, eles ajudam muito no equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático e o simpático. Eu vejo muito no meu consultório isso, inclusive, que as pessoas, a gente tem uma sociedade que exija que a gente seja forte, que a gente não esteja cansado e que não estimula o relaxar. Então tem gente que tem dor porque simplesmente não sabe relaxar. Eu peço assim, olha, relaxa o pescoço. A pessoa faz isso, morde a mandíbula aqui, fecha o dente e fala assim, relaxa o pescoço. As pessoas não sabem relaxar. Então, ao invés de a gente pedir isso, a gente vai levando outros comandos. Respira profundamente. Porque esse respirar profundamente, e principalmente incentivando a expiração mais comprida, ela vai atingir o sistema nervoso autônomo, que tem uma relação com a parte emocional. Quando a gente fala que tem o vago, né? O nervo vago, que faz parte do parasimpático, ele enrola o esôfago, ele passa pelo diafragma e vai pelo intestino. Então, tem manobras que a gente consegue estimular no nervo vago, né? A gente fala até do vago social. Quando a gente está num lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente fica mais relaxado. Então, a respiração é uma das ferramentas que é possível fazer isso. Outra ferramenta importantíssima que eu incluiria aí dentro de alimentação, dentro de atividade física, de repouso, eu colocaria meditação e massagem, gente. O toque é extremamente importante para o equilíbrio corporal, tá? Então, o toque, o toque suave, ele também estimula o sistema parasimpático. Voltando a falar de respiração, só a gente perceber a nossa própria respiração. Quando a gente ri ou chora, nossa respiração é mais curta e rápida. Ou seja, a gente está estimulando o sistema simpático. Quando a gente respira mais tranquilamente, e isso daí é fisiológico, é só a gente se perceber, a gente está estimulando mais o sistema parasimpático. Tanto que quando a gente vai dormir, a gente respira menos vezes, uma frequência menor, mais profundamente. Por quê? Porque a gente está mais parasimpático. Agora, quando a gente vai correr, tem liberação de adrenalina, a gente precisa de mais oxigênio circulante.
Então a gente respira mais rápido. Faz sentido? Deu para entender? Com certeza. E aí, durante o dia, Gabriela, respiramos, espreguiçamos e que mais? Dá uma prática simples pra gente. Caminhamos. Andamos. Caminhamos. Usamos a nossa capacidade de deslocamento, tá? Eu acho que para quem se queixa de falta de tempo, eu diria assim, primeira coisa, tente caminhar mais. Tente parar mais longe o seu carro, tente optar pelas escadas ao invés do elevador, tente ir a algum local caminhando. Gente, isso daí já é uma meditação, entendeu? Você estar presente ali na caminhada. É uma meditação dinâmica, você já ajuda muitas coisas. Então, eu colocaria isso. E, óbvio, tempo de lazer. Procure o seu tempo de lazer, fazer coisas que te dê prazer. E se você não tem prazer ainda com o movimento, é porque você ainda não está se movimentando da forma correta ou com o objetivo correto. Porque é fisiológico, gente. O nosso corpo precisa de movimento. Talvez o seu foco não esteja certo. O corpo fica mais preguiçoso? Ele fica mais preguiçoso por vários motivos, tá? Ele fica mais preguiçoso quando a gente ingere alimentos que a gente gasta mais energia para digerir. Ele fica mais preguiçoso quando a gente se movimenta menos, porque ao contrário do que todo mundo pensa, o movimento, ele não é para gastar energia, ele é para produzir energia, é para que o nosso corpo tenha mais energia vital. Então, se você começar, isso é meu convite, a dedicar 1 hora, vamos dizer aí, pela recomendação antiga, pela antiga recomendação da Organização Mundial de Saúde, de atividade física. Se você conseguir arranjar 3 horas por semana de praticar alguma atividade física com prazer, você vai ver que seu nível de energia vai ser maior. Então, você vai ter mais disposição para fazer aquilo que você já faz. E aí, você vai sentir prazer em se movimentar e você vai ter mais tempo. Então, o meu convite é sempre esse. Procure se exercitar, se movimentar com prazer. Tá? Tem pessoas, Gabriela, que falam exatamente isso. Eu não gosto de fazer nada e eu não tenho energia para fazer nada. Mas quanto menos fizer, menos energia vai ter, gente. Exato. É fato. É fato. Mais mal-estar você vai ter, mais você vai se afundar, que nem a Maria Movediça. Então, você tem que começar com coisas simples. Eu também dou esse conselho, Gabriela, para as pessoas. Eu falo assim, olha, para o carro um pouco mais longe, anda, sei lá, 2, 3 quadras para o seu serviço, 5, 10 minutos, depois você começa a adquirir mais. É que nem beber água. A maioria das pessoas que me procuram não bebe água, bebe 1 copo de água por dia. E aí eu falo, nossa, 1 copo, vamos aumentar para 2. Mas 2 é bom? Claro que não. Mas 2 é melhor que 1. Então a gente tem que ir negociando para a gente ir melhorando e a gente entrando no ritmo. Não dá para pegar uma pessoa que não bebe nada e mandar ela beber 2 litros. Não, é inviável aquilo. Então, tudo na vida, gente, é um aprendizado. E a gente, lembra que eu falei no começo, a gente tem que se responsabilizar pela nossa saúde ou pela nossa falta de saúde. Quando você opta pelo sedentarismo, você está optando pela doença. E a doença, ela é implacável, gente. Ela chega. Ela chega para todos. Mas para o sedentário, normalmente, a cacetada é pior, né? A gente sabe que os efeitos de uma doença são mais difíceis de recuperar quando recupera. Não quer dizer que se você fizer atividade física, você nunca vai adoecer. Ah, que bom que seria, né, gente? Estaríamos todos salvos e seríamos imortais fazendo atividade física. Não, mas com certeza você vai ter mais bem-estar. E é interessante porque uma coisa puxa a outra. Conforme você tem mais bem-estar, você começa a olhar para os alimentos de uma outra forma. Porque muitas pessoas têm aquela fome emocional.
elas não comem porque elas estão com fome, elas comem porque elas estão angustiadas, né? E aí, quando você começa a prestar atenção no seu corpo, quando você começa a ter esse autocuidado, tudo começa a mudar na sua vida. É simples assim. Você começa a comer melhor, você começa a dormir melhor, você começa a se gostar mais, você começa a gostar mais do seu dia, você começa a ser uma pessoa feliz e uma pessoa proativa, uma pessoa que o mundo precisa. Porque de gente desanimada, de gente que não faz nada, já está cheio, né? Já está cheio. Por isso que está todo mundo adoecendo. Por isso que está todo mundo com dor no corpo todo, da cabeça aos pés, né? E a gente sabe, eu já tive aqui oficinas de fibromialgia, que mesmo você com dor, você tem que fazer atividade física. Esse livro que eu falei desse médico americano, ele indica atividade física para pacientes oncológicos, mesmo fazendo quimioterapia. Lógico que ele não indica a pessoa correr a maratona, mas movimentar-se e sentir bem-estar é fundamental, gente. É fundamental. Né, querida? É verdade. Eu estava falando lá no início sobre. Eu falei que ia falar sobre esse tema. Eu tive um professor, ele chama Meir Schneider, ele criou uma técnica chamada self-healing. Ele nasceu cego. Na verdade, ele nasceu com pouca visão e ele fez várias cirurgias. Quando ele estava por volta de 12, 14 anos, era na adolescência dele. Mas ele falou, olha, não tenho mais nada para fazer para você, seu olho é só cicatriz, então agora você não vai enxergar mais. E ele começou a fazer exercícios com o olho. Sim, com o olho, porque o olho ele também possui músculos, tá, gente? Músculos importantes que até fazem com que a gente foque. E ele começou a desenvolver exercícios com o olho. Depois ele percebeu que o olho estava conectado a face com o pescoço, enfim. E ele criou um método chamado Self-Healing. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele aqui no Brasil. Ele dirige, ele tem o livro dele autografado. É óbvio que ele tem alguma dificuldade, mas assim, ele conseguiu, através de exercícios, mesmo dentro do que ele já tinha vivido, ele tem 84 anos hoje, tá? Então, é muito antigo. Ele conseguiu eu lembro que até há um bom tempo atrás ele tinha carteira de motorista. Não sei se ele tem ainda, tá, gente? Uau! Mas então, assim... então, muito... ele não perdeu a visão? Oi? Ele não perdeu a visão? Ele recuperou a visão. Ele tinha um grau de visão menor, mas ele conseguiu recuperar a visão dos dois olhos. Porque ele tinha um que era um pouco pior que o outro, mas ele conseguiu recuperar a visão dos dois olhos. É muito legal, viu, gente? Se vocês quiserem conhecer, eu não sei de onde vocês são, mas tem muitos bons profissionais que usam self-healing. Eu uso muito self-healing dentro do meu trabalho aqui. É bem bacana. Que bacana, Gabriela. Mas, Gabriela, você estava falando de caminhar, né? E eu sempre ouvi que é bom a gente dar uma alternada pro cérebro. Aquele negócio que você falou, tentar coisas novas, né? E eu tô no hospital, tô esses dias com o papai, eu pego ele e falo, vamos andar no corredor, né? E coitado, eu sou chata nessas coisas, né? Ele fala, mais, vamos andar. Aí eu pego, faço ele andar de costas também, né? Ele fica meio inseguro, mas ele vai, que ele fica com medo de mim, né? Ele vai... Eu sempre ouvi falar que é bom treinar o cérebro e fazer coisas diferentes. Andar de costa, andar de lado. É verdade? É verdade não só para o cérebro. É bom para o corpo. Lembra daquela rede de colágeno que eu falei? Que quanto mais direções a gente tiver, mais vai se formar a rede. É como se fosse uma aranha que quer ir naquela árvore ou quer ir naquela árvore. Ela tem que formar uma rede para chegar. Então, enquanto mais direções eu conseguir me movimentar, maior será a minha rede de conexão dentro do corpo. Então, você andar para frente, andar para trás, andar de lado, andar saltitando, andar movimentando os braços, andar com uma passada bem longa, andar com um passinho menor, andar apoiando o calcanhar, andar andando com pontinha do pé. Essa diversidade de movimento, ela é super importante. Um exemplo.
Um dos testes de longevidade que a gente usa em pesquisa, para saber quanto aquela pessoa pode viver, é o teste de levantar e sentar no chão sem usar as mãos. Na verdade, deitar e levantar do chão sem usar as mãos. A gente pode até tentar fazer se vocês quiserem, é muito engraçado. Porque tem jovens que não conseguem fazer e tem idosos que conseguem fazer. A gente Mas levantar de lado ou levantar de frente mesmo? Levantar sem usar as mãos. Levantar. Olha. Cada um tem um jeito de levantar, de acordo com o que ela tem de aprendizado de movimento no corpo dela. O que não pode é usar as mãos no chão, tá? Assim, uma vitória para mim dentro do meu trabalho é quando chega... Não são só idosos, tá, gente? Tem muitos jovens que chegam aqui e falam assim, olha, eu não posso fazer exercício no solo porque eu não consigo abaixar nem levantar. Ah, eu tenho dor no joelho, eu tenho isso, tenho aquilo, lá, lá, lá. Ah, eu não consigo. E a pessoa, ela sai daqui conseguindo fazer isso. Isso é um teste de longevidade que, dentro de pesquisa, a gente considera que se a pessoa consegue fazer isso, ela tem 10 anos de vida a mais. Eu espero que eu consiga fazer vários desses para ter vários 10 anos. Deixa eu dar só uma boa noite para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre foi meu professor na pós de saúde integrativa. Ele deu uma aula maravilhosa de acupuntura. Eu também já fui paciente dele, eu e meu marido. E ele também vai participar da oficina Ideal Saúde, gente. Aguardem, que é fera, hein? Gabriela, eu acho que não vai dar para a gente fazer o teste aqui, que eu vou ficar muito chateada se eu não conseguir levantar. Depois, gente, vocês fazem o teste, meu marido vai fazer. Se ele não conseguir, eu já aviso vocês. Tem que deitar no chão, gente. Como é que é? Estica a perna, Gabriela? Estão perguntando aqui se pode dar impulso. Pode, desde que vamos ver, ele deitou. Agora vamos ver, marido, vamos torcer. Marido, levanta. Ixi, não tem 10 anos de vida, não. Ih, Gabriela, não deu certo. Quantos anos para quem não consegue? Conseguiu, sim. Conseguiu nada, se apoiou no armário. De vez, escorregou. Que é. Precisa ir lá na academia integrativa, você. Por isso está bostejando aí. Agora ele vai te consultar, Gabriela, precisa aumentar um pouquinho a longevidade dele. Ô, Gabriela, o que faz para conseguir? Faz alguma macumba, toma um energético, ou vai em você dá um jeito, dá um choque, assim a pessoa levanta rapidinho. Treinamento. Só. Treinamento. Ô, gente, vocês que estão assistindo a oficina, vocês coloquem aí, faz o teste, gente. Eu não vou fazer o teste, porque eu vou ter que deitar no chão e se eu não conseguir, eu vou chorar. Você consegue, Gabriela? Olha lá, hein? Vocês querem que eu demonstre? Queremos. A Gabriela vai demonstrar. Andréia, minha querida paciente, entrou. Andréia, presta atenção nesse teste. Esse teste é importante para saber se a gente está bem fisicamente. É um teste. A Gabriela vai deitar, né, Gabriela? A Mara conseguiu. Parabéns, Mara. É um teste, na verdade, de longevidade que a gente usa em pesquisa, tá bom? Eu vou demonstrar o jeito de levantar e sentar, mas cada um vai ter o seu jeito de fazer. Só não pode usar as mãos, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem me ver aqui, ó. Eu tô vendo. Ó, a Maria Trombini conseguiu. Consegui também. Meu marido falou que ele conseguiu, gente. Ele conseguiu mais ou menos. Ele vai ter que ir na academia integrativa. A Débora, vou tentar. Tenta aí, Débora. Vamos lá, Gabriela. Direto pro teste. Estamos vendo. Vou mostrar, tá? Ó, sem as mãos. Sem as mãos. Deitar sem as mãos, tudo bem. Eu fiz. Levanta. Nossa! Gabriela, atleta. Fantástica, Gabriela. Você vai longe, menina. Esse é o meu jeito, mas você pode tentar fazer de lado, com uma perna na frente e a outra atrás, ó. E sentar de lado e depois deitar, virar o quadril, tá bom? Então você vai... acho que virando o quadril ele vai conseguir. Meu marido gosta de dançar lambada, marido faz virando o quadril. Então, isso já é uma coisa, uma atividade física, já é um movimento colocar mais.
Ai, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Como é que eu posso usar a minha cadeira de forma diferente? Como é que eu posso levantar do chão e sentar, entendeu? Pode ajoelhar, só não pode usar as mãos. Olha, Tá? pode ajoelhar. Eu quero saber, quem conseguiu aí? As meninas da IDEA, a Maria Trombini conseguiu. Ela é campeã de dança do ventre. Se ela não conseguisse também, pelo amor de Deus, né? É, campeã. Gente, que outro teste a gente pode fazer? Faz um teste mais fácil, ó. O Neuro falava pro meu pai fazer isso. Esse teste tá bom. Tem alguma coisa mais fácil pra gente fazer? Deixa eu pensar. De longevidade, levantar e sentar na cadeira. Tem pessoas que não Isso aí eu vou fazer, gente. Vamos lá. Levantar e sentar na cadeira. Esse Isso. tudo bem, Gabi. Esse aqui é o quê? 5 anos de vida? Não, esse daí não tem. O único teste de pesquisa que usa para longevidade é esse. Tem a escala CIF, né? Que é a escala de funcionalidade. Aí tem vários, mas de teste de longevidade é esse. Mas, por exemplo, esse movimento de levantar e sentar da cadeira, nem todo mundo consegue fazer, né? Enfim, mas assim, tentem esse que eu passei que já vai ser, ó, bem legal. Fala assim de alguma coisa, Gabi, que a gente pode fazer à noite. Por exemplo, você chegou cansado de casa, estressado, e alguma atividade que a gente, algum alongamento, o que a gente pode fazer para dar uma relaxadinha à noite? Dentre movimento. Respirar, espreguiçar, caminhar e dançar. Olha, dançar. Bacana. Dançar, ele trabalha multimovimentos, tá? E assim, dançar sentindo o corpo. Colocar a música e sentir o ritmo da música no seu corpo. Lembrando que a gente tem vários ritmos internos, entendeu? E se a gente consegue se conectar a eles, é super positivo. Então, trabalhar com o movimento da pelve, movimento do tórax, movimento dos braços, movimento das pernas. É isso, gente. Não tem muito segredo. O movimento, ele é inerente ao homem. Inerente ao ser humano. A gente só precisa resgatar isso. E dançar, gente, sem se travar, porque muitas pessoas dançam se julgando, né? Eu não sei dançar. Aqui não é para ser campeão de dança, igual minha amiga Maria Trombini, né? Medalha de ouro da dança do ventre. É para a gente sentir o corpo. Então, não existe certo ou errado. Coloca a música e deixa fluir. Deixa fluir, né, Gabi? Igual uma criança, gente. Diz que é simples ser feliz, o difícil é ser simples. É a mesma coisa com o movimento. É simples se movimentar. O difícil é ser simples. É a gente sair do julgamento, sair disso tudo. Se você olhar para uma criança, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, tá? O meu filho de 6 anos, ele tá feliz, ele saltita, ele pula. Ele fica pulando assim, isso. Aí você pergunta assim, a dopamina que está gerando o movimento ou o movimento que está gerando dopamina? Sabe assim? Porque ele expressa o que ele está sentindo através do movimento. Se você vê uma criança de 6 anos ou menor, elas conseguem escalar coisas que são da altura delas. Levantar coisas que são o peso delas. Por exemplo, assim, uma criança de 20 quilos consegue levantar 2 quilos, 4 quilos às vezes. Põe isso proporcionalmente ao nosso tamanho, ao nosso peso. Por que a gente deixa de fazer? Eles não são musculosos, eles simplesmente são ativos. Eles têm uma rede de colágeno gigante que transmite força e tensão. E pode pegar lá, coisa do peso deles, que eles não vão ficar com dor lombar. Por que isso acontece? Porque eles têm força muscular? Não, porque eles transmitem bem força e tensão. Gente, está acabando aqui nossa oficina. Eu sempre gosto de mostrar para vocês alguns livros que eu uso para fazer a oficina. Então, hoje eu usei esse aqui, Viver com Saúde, Bases da Medicina Integrativa e Avaliação da Qualidade de Vida. Bom, queria deixar para vocês uma frase
aqui de uma música do Bon Jovi, It's My Life, que ele fala: eu não vou viver para sempre, mas vou viver enquanto estiver vivo. Então, gente, vamos colocar a nossa vida, vamos nos movimentar. Gratidão aqui à querida Gabriela. Eu queria que a Gabriela fizesse as suas considerações finais e eu queria deixar um convite para vocês. Semana que vem, quarta-feira, vamos estar aqui com uma querida amiga e colega de turma, oftalmologista de primeira. Vamos falar sobre olhos. E será que todo mundo, quando fica velho, tem que usar óculos? Será que tem como prevenir disfunções oculares? Será que a gente pode tratar algumas coisas com antioxidantes? Quando que a gente percebe que está perdendo a visão? Tudo isso a gente vai falar semana que vem. Gabriela, minha querida, muito obrigada. Por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço, Regina, esse espaço de falar uma coisa que eu acredito tanto e que eu gosto tanto. Agradeço que foi super gostoso falar sobre isso com você. E a minha consideração final é: movimente-se, sem muita regra, sem muito julgamento. Coloca mais movimento no seu dia que você vai ter mais energia, só isso. Queridos, é mais fácil do que a gente imagina. Coraçãozinho. Vamos fazer aí coração, gente. E que vocês, meus queridos, tenham uma ótima noite. Espero que tenham gostado. Eu amei. Obrigada. Eu acho que o Papito só não pode falar que amor, porque ele, nesse momento, está fazendo um exame. Mas, se Deus quiser, vai ser um exame favorável. Beijo grande, Na hora que gente. ele fizer, você posta, tá? Na hora que ele conseguir, Tá você bom. filma e posta. Ah, sim, com certeza. A live está gravada, viu, Gabriela? Se quiser depois, tá lá, colocar para suas pacientes, para suas alunas, tá bom? Querida, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Ai, ai, deixa eu tomar